Atenção, equipe de reportagem, por favor. Olá, está começando mais uma edição do Jornal em Tempo pela internet. A Polícia Federal fechou uma clínica que fraudava exames médicos do SUS. O esquema pode ter custado mais de R$1,5 milhão aos cofres públicos. Desde as 6 horas da manhã, policiais federais e auditores da Controladoria Geral da União trabalhavam na desarticulação da fraude. A clínica ficava no primeiro andar deste prédio, no centro de Manaus. Funcionários e pacientes foram pegos de surpresa. Pedi ajuda, as pessoas estão até me informando para mim outras clínicas aí, eu não sei o que eu vou fazer. Aqui funcionava um esquema de desvio de verbas públicas. Eram criadas guias médicas falsas do SUS em nome de pessoas fantasmas para o recebimento do valor do exame que não era feito. O valor do desvio já somava R$1,5 milhão. Em média, 150 exames falsos eram pagos por mês pelo governo federal à clínica. A polícia ainda não sabe há quanto tempo isso acontecia. Em termos de atendimento anual, são por volta de 2.000 pessoas no estado do Amazonas que deixam de ser devidamente atendidos em virtude desse desvio de verba. Os donos da clínica foram presos e encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Na sede da empresa e na casa deles, foram apreendidos documentos fiscais, computadores e 3 carros. No Amazonas é a primeira vez. Em outros estados, o ano passado houve uma operação no Pará, que era mais ou menos o mesmo estilo, usando o mesmo tipo de artimanha. Os donos tiveram os bens e as contas bancárias bloqueadas pela Justiça. A Polícia Federal segue com as investigações por 60 dias, para saber se outras clínicas em Manaus também realizam o esquema. Foi enterrada esta tarde no município de Borba o corpo da primeira vítima do ano da gripe H1N1 aqui no Amazonas. Ilzinara Monteiro Ferreira completou 30 anos em 26 de fevereiro. Foi no dia do aniversário que a funcionária do cartório de Borba sentiu os primeiros sintomas da gripe. Segundo os parentes, 5 dias depois, ela foi internada no hospital do município. Na quinta-feira, bateram o raio-x nela, só tinha uma mancha. Quando foi na sexta, meu cunhado foi bater outro raio-x nela, aquele radiologista, e já estava tomado o pulmão. Muita dispneia, não conseguia ficar deitada. A paciente foi diagnosticada com um quadro grave de doença respiratória. Tinha falta de ar e dores no tórax, sintomas comuns da gripe provocada pelo vírus H1N1. No dia 3, ela foi transferida para a UTI aqui deste hospital na capital, mas o organismo não reagiu bem ao medicamento antiviral. A morte foi na madrugada de ontem. A Fundação de Vigilância em Saúde descarta a possibilidade de uma nova epidemia. Em 2009, a gripe matou 24 pessoas no estado. A suspeita é que Ilzinara tenha sido contaminada durante o carnaval, quando a cidade recebeu visitantes de outros estados. O paciente não tem informação de viagem, né? A informação que tem é um contato com uma pessoa do Nordeste, né? Cuja investigação epidemiológica ela realmente vai nos dizer qual a probabilidade desse contato ter sido, digamos, um contato efetivo para a infecção do H1N1. Outros 2 amazonenses foram contaminados pelo vírus H1N1 este ano, mas se recuperaram bem. A vítima deixou o marido e um filho de 1 ano e 1 mês. Os 2 estão sendo monitorados pela Fundação de Vigilância em Saúde e tomam medicamento antiviral. E a polícia ainda investiga a morte do engenheiro Gino Rondon, de 29 anos. Ele foi morto em casa, no bairro Japim 1, zona sul da capital, na última terça-feira. Os carros roubados da casa do engenheiro foram encontrados em um ramal, perto da rodovia Manuel Urbano, em Iranduba. A polícia ainda não tem suspeitos. Nós estamos com as equipes aí bastante empenhadas nesse caso, tratando-se de um crime grave, mas infelizmente não temos ainda uma indicação de autoria. As investigações vão continuar, nós estamos com as equipes colhendo informações na rua, com familiares, com pessoas da localidade, e de forma que a gente tem esperança de chegar à autoria desse crime. Mas, infelizmente, até o momento ainda não temos nenhuma indicação de autoria. O engenheiro morto é natural do Mato Grosso. Daqui a pouco, o carregamento ilegal de madeira da China é apreendido em Manaus. E ainda, o governo federal envia ajuda aos agricultores prejudicados pela cheia no Amazonas.